Ah, eu tenho dívida, tá, mas o que eu faço agora? O próximo passo que tem que fazer é o quê? Primeiro é começar a controlar suas dívidas. Então assim, como é que eu vou fazer um orçamento se eu não sei nem exatamente quanto eu estou gastando? Ah, eu não tenho nem ideia de quanto eu estou gastando, eu vou trocar uma dívida por outra. Não, peraí, primeiro você tem que saber quanto você está gastando, você tem que começar a controlar isso. Tem gente que já começa a se planejar um pouquinho mais, começa a ter um caderninho, começa a marcar entrada e saída. Tem pessoas que são um pouco mais tecnológicas, que já vai para uma planilha, para um aplicativo. Só que é realmente importante, não é, Fernanda? A gente conseguir controlar. Na verdade, a gente tem a máxima, né? Tudo que não pode ser medido não pode ser controlado. Então, você precisa medir. De alguma forma, você tem que medir. Tem, assim, eu sugiro que, para quem não tem controle nenhum, você tirar o dinheiro antes de gastar e já e já olhar para o seu orçamento menor pode ajudar, né? Porque adianta, assim, por exemplo, a gente ficar anotando lá, eu gastei R$32,70 no iFood, mais 30 e não sei quanto, não sei onde. Adianta, mas tem gente que não tem essa disciplina toda. Então, se você tem zero disciplina, a primeira coisa que você precisa fazer é salvar seu dinheiro. Então, se você recebeu qualquer coisa, tira o dinheiro que não é para você gastar. Tira o dinheiro que é para você pagar a dívida primeiro. Tira o dinheiro que é para você investir primeiro. Se você não consegue ter controle, se você é uma pessoa descontrolada e se você não consegue ter registro, se você não tem tempo de anotar, essa é a primeira coisa que você pode fazer. Agora, se você quer fazer o cenário ideal, você precisa anotar tudo. Você precisa classificar que é iFood, você precisa classificar que é o almoço que você fez no restaurante, ou se foi mercado, se foi balada, se foi cerveja, se foi... Porque isso ajuda na hora... Quando a gente vê o montante final... isso te dá um baque e você vai comparando mensalmente o que está acontecendo, você tem padrão. A gente fala muito isso para os nossos clientes. Se você lançou um mês a coisa combustível como combustível, no mês seguinte você tem que lançar combustível como combustível e não combustível como gasolina. Porque senão você não tem medida de comparação. E sempre, porque se eu falar assim, Will, mês passado eu gastei R$300 de combustível. Você não consegue fazer nenhum comentário sobre essa minha fala, porque você não sabe quanto eu rodo, você não sabe se isso é muito ou se isso é pouco pra mim. Eu só vou saber se isso é muito ou se é pouco pra mim se eu tiver uma medida de comparação no mês passado. Por exemplo, a minha média de consumo é R$200. Se um mês eu gastei 300, eu gastei muito. Exato. Agora, você pode ser R$500. E aí, se você gastou 300, você gastou pouco. Então, o controle e o registro, ele dá esse poder para as pessoas. Você ter um bom plano de contas, que é um nome muito usado nas finanças corporativas, é de extrema importância. Os aplicativos, eles usam muito classificação para substituir o termo plano de contas, mas é exatamente a mesma coisa. E a gente precisa lançar. É lógico que se você fizer num caderno, você vai ter uma dificuldade um pouco maior de fazer a soma, de fazer essas comparações. Mas se você tiver um pouco mais de empenho, você vai conseguir também. Mas só o fato de você parar e lançar, isso já vai te ajudar na própria mentalidade do que você está fazendo. Né? A gente vê que muitos dos nossos clientes, eles chegam lá no escritório e falam, não, mas tá tudo anotadinho. E é uma beleza isso, eu controlo tudo. E aí você começa a pegar a pessoa, por exemplo, um erro que a maioria das pessoas comete, não anota as tarifas bancárias. E aí tem empresas que gastam tarifas bancárias absurdas e pessoas que gastam tarifas bancárias absurdas. E hoje a gente tem várias opções de não gastar com tarifas bancárias. Então, se a pessoa não anota isso em lugar nenhum, ela nem vê que ela gasta, né? Porque aquilo vai comendo do extrato dela, se ela não faz controle de saldo, tá tudo bem, né? Então, o registro, ele dá esse poder da pessoa de fazer a análise. Porque não adianta você só gerar um super banco de dados se você não for tomar nenhuma decisão em cima daquilo. Ele é um bom passo, a gente precisa registrar, porque você não tem o que analisar se você não registrar. Mas ele precisa ser acompanhado com o controle das finanças que a gente tem, porque senão não vale nada. Não adianta nada você gerar um monte de banco de dados. Por exemplo, nos aplicativos de Minha Economia, no Tosh, que são aplicativos muito bons para ser usados para pessoas que... se você não tiver nenhuma informação para tomar depois.